Gravando. Então, estamos às 20 horas, vamos dar início à prece, para em seguida a gente poder dar início ao estudo. Mas antes disso, como é que estão os preparativos aí de vocês para trabalhar com sonambulismo futuramente? Creio que todos aqui estavam presentes na live de Jacó. Ô, Luan, pena, eu não pude estar presente porque era no horário dos atendimentos lá no Centro Espírita, mas eu assisti a Masterclass dele todinha, fiquei assim, encantada, louca já para fazer o curso. Muitas informações importantes, muitas novidades a respeito do sonambulismo. Sim, sim. O Adilson Mota vem já há alguns anos, né, realizando esse trabalho de seminários, de cursos, de treinamentos, de divulgação, mas com o Jacó agora também falando a respeito, creio que vai fortalecer mais, e é de a gente conseguir levantar um bom número aí para o resgate, né, dessa prática também. Isso mesmo, porque assim, a gente não tem conhecimento do quanto o sonambulismo, né, o sonâmbulo pode auxiliar nos tratamentos, principalmente com os da intuição, do magnetismo, orientações, né, relatos. É muito bom. Vamos fazer a nossa prece. Olha, o Iná também já chegou, Elisete Soares, deixa eu ver quem mais, Marcele Ferreira, Sandra Basoli. Então vamos no sentimento de gratidão a Deus pela vida, pela existência, pela força, pela coragem, pela saúde. Pai amado, permita-nos o amparo e assistência de bons e amigos espíritos, se não for pedir muito, para que possam nos conduzir, nos envolver durante este estudo. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, Regiane, o sonambulismo ele realmente é muito rico, né? E a compreensão da faculdade nos ajuda muito, porque tem-se muita ideia de que sonambulismo é uma faculdade mediúnica. Quando Kardec encontra a mediunidade em alguns sonâmbulos e coloca lá os médios sonâmbulos, mas Kardec difere muito bem o médio sonâmbulo do sonâmbulo propriamente dito. E tem muito isso, né, de que sonambulismo é mediunidade, quando alguém traz... Tá de animismo, né? Oi? É anímico, né? O Sim, sonambulismo é anímico. Agora, que pode, é uma faculdade que pode e deve ser utilizada pelo médium, né? Nos trabalhos mediúnicos. É sim. uma ferramenta muito importante. Quando se compreende essa diferenciação, aí, nossa, ajuda muito. E a gente vê pelo trabalho de Cainé, né? Alphonse Cainé, Sim, que ele já tinha uma teoria do mundo espiritual e da relação, né, com o mundo corporal, através do sonambulismo, por pesquisa, através de pesquisa com sonâmbulos. E ele publicou o livro dele em 1848, quer dizer, 9 anos antes do Livro dos Espíritos. Regiane, tudo bom? Tudo bom, sim. Boa noite. Oi, boa noite. E aí, por aí a gente vê justamente aquela história, a gente começa a compreender o que a gente não entendia quando estudava a doutrina espírita e não estudava o magnetismo, a gente nem passava batido. Muita gente fala disso. A gente passava batido, entendeu? Mas agora a gente vê que justamente já se tinha esse conhecimento do mundo espiritual através do magnetismo, sonambulismo, e antes mesmo aquele Swedenborg,
que ele veio com a equipe do Espírito Verdade, está lá em Prolegômenos o nome dele, do livro dos Espíritos. Swedenborg já tinha uma escola, né? Swedenborg, ele tinha já uma filosofia que foi chamada de filosofia swedenborgiana. Até que na época que ele veio, ele confabulou com Kardec, e Kardec tinha algumas coisas que não batiam. Aí Kardec perguntou para ele se aquilo foi proposital ou era... Aí ele disse, não, isso foi falta de conhecimento mesmo. Olha, Era é, muito pouco conhecido, né? Até porque assim, as pessoas, na verdade, sempre tiveram muito preconceito com relação ao sonâmbulo natural, né? Aquela pessoa que acorda não, né? Que levanta no meio da noite e apronta mil e uma artimanhas sem se dar conta do que fez e de manhã tá tudo revirado, né? Revirado uma casa inteira sem se dar conta, que é o chamado sonambulismo patológico. Só que através do magnetismo acontece esse controle desse sonambulismo descontrolado, né? Dessa faculdade descontrolada, e esse controle faz com que desenvolva o sonambulismo magnético, né? Através do magnetismo, justamente para que sirva como ferramenta para esse tipo de trabalho mediúnico, de investigação do agora, investigação do antes, né? Muito interessante. Eu fiquei fascinada com a Masterclass. Eu assisti toda, 2 horas de duração, mas assim, me chamou muita atenção e eu não consegui desligar, não. Eu imagino que sim, 2 horas de duração me deixou assim impressionada com as informações, de tantas possibilidades. Eu fico imaginando um curso de 2 horas em 4 dias, o quanto não vai ser mostrado, né? É muito enriquecedor para a gente, principalmente que já trabalha com magnetismo. E o do Wagner? E bom para mim também, porque eu sou aquela sonâmbula que faz as besteiras de madrugada, no meio da noite. Inclusive, eu estava dizendo, inclusive na nossa live com o Wagner, que o magnetismo controlou muito isso, assim como controlou meus desdobramentos, que eu me desdobrava descontroladamente, sozinha, e não entendia, e achava que ia morrer, e ficava desesperada com medo de voltar a dormir e não acordar mais. Quando eu sentia a pressão aqui no laríngeo, quando eu sentia, eu ouvia as pancadas do coração, ouvi o som do ar entrando e saindo dos pulmões, eu já percebia que já não estava mais, que eu já estava ouvindo do lado de fora, né? E aí eu ficava com medo de dormir, eu não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar na vida em desdobramento, projeção astral, saída do corpo, essas coisas, e ainda tem esse sonambulismo. Aí, para mim, assim, o magnetismo ajudou muito. Assim como o magnetismo ajuda a questão sonambúlica, a patológica, ela pode ser usada para esse controle, para usar esse sonambulismo patológico em outras situações. Assim como também controlar esses desdobramentos descontrolados, né? Que a gente não tem o conhecimento nem o controle. Graças a Deus, isso tem melhorado muito em mim. Por isso o interesse em fazer esse curso. tenho certeza de que será realmente muito rico. Sem falar que o conhecimento que Jacó tem dentro da doutrina espírita, para nós que somos espíritas, então, ficaremos por dentro de muita coisa de que a gente achava que era de um jeito, que na verdade é de outro. Então vamos lá para o capítulo 6, magnetismo espiritual. E o Micaelos,
ilustrar esse trecho aqui da... Ei, Luan, Oh, eu me desculpa a minha, sabe, falta de conhecimento. Eu não sei quem é o Micaelo. Você pode só falar um pouquinho a respeito dele? Micaelis é o pseudônimo de um homem chamado Miguel Timpone. Ele é autor deste livro aqui. Na verdade, esse livro tem a capa da nova edição. O conteúdo é o mesmo. Se você for buscar na internet, talvez você veja o Magnetismo Espiritual, só que com uma outra capa. O livro com uma capa preta e umas listras coloridas. Uhum. Mas basta você se ligar aqui no nome da obra, Magnetismo Espiritual, e o nome do autor, que aqui é o pseudônimo, no caso, Micaelos. Mas ele é brasileiro? Brasileiro, ele era aí da Federação Espírita. Ah, sim. O ENAC tem bem mais caminhada do que eu no Espiritismo. O ENAC vai saber falar um pouquinho melhor a respeito do Miguel Timpone. Fique à vontade aí, ENAC, contribui um pouco. Esse livro, pelos anos 50, ele foi editado em capítulos naquela revista Reformador, que era da FEB, né? A Federação Espírita Brasileira. Então, esse livro foi todo colocado no Reformador em edições, eu acho que eram edições mensais, né? Aí, posteriormente, ele conseguiu, né? Ele conseguiu escrever, tornar esses fascículos, esses capítulos, né? São 30, 32, eu acho, deixa eu ver. Acho que, o número não importa, é 30 ou é 32, deixa eu ver. Capítulo 31. Deixa isso aí, vai tomar tempo. É mais ou menos isso. É 32. 32, né? Então, aí ele conseguiu editar, e esse livro foi esgotado, e a FEB não editou mais. Então, a gente tem essas controvérsias, né, tem os interesses, não interesses, mas agora ele foi reeditado em janeiro ele foi reeditado pela própria FEB mesmo. E o prefácio foi assinado pelo vice-presidente da FEB, o que mostra que na FEB nem todo mundo tem essa rejeição ao magnetismo. Vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campete Sobrinho. Isso foi em novembro de 2019, quer dizer, quase 2020. Então, 20, 21, 2 anos, vão fazer 3 anos ainda. Ele foi reeditado, essa é a segunda edição dele. Então, como o João está falando, é o Miguel Timpone. Ele colocou Micaelo certamente para não se identificar, né? Se inspirou em Kardec, ele, não foi? Se inspirou em Kardec, né? Mas é isso, é da Federação Brasileira. Inclusive, eu acho que esse livro ele tem um resumo de muitos magnetizadores clássicos, né? Das obras clássicas, e fala muito sobre os trabalhos de Kardec no magnetismo, e o que Kardec fala, né? E aí, eu acredito, por ser esse livro editado pela FEB, ele, de uma certa forma, ele abre caminhos, porque você chegar no centro espírita, mas eu aqui, é da Federação Espírita, quem quiser que diga que não é. Entendeu? O Micaelos, ele foi muito bem inspirado, muito bem conduzido com essa obra. Porque ele trouxe, assim, ele apresentou mesmo, né, magnetismo para o movimento espírita, e aí quem quisesse, quem tivesse interesse, então, adentrar. Mas que bom que já está de volta aí. E acho que ele disfarçou, botando magnetismo espiritual, ele quis entrar assim, disfarçadamente também, para aqueles que poderiam objetar, né?
Aí Né? o vice-presidente que assinou. E ele colocou aí, ele explica aí, mas não me convence muito, não, o que ele explica. Para mim, não me convence, não. Eu Até acho que ele quis mesmo foi o distante ele fala do magnetismo mesmo como ele é, no caso clássico, né? sim, mas ele coloca o magnetismo clássico, mas ele coloca É, o título como magnetismo assim, espiritual, sim. né? Então, eu acho que é para ter o caminho, para ter a entrada franca, né? Não precisa se identificar. Ele entra com crachá, Se entendeu? falar em magnetismo humano, não autorizariam, né? Esse é o crachá dele, é assim, magnetismo espiritual. Aí, quando ele entra, o pessoal bate no ombro assim, aí, oi, pode entrar, magnetismo espiritual, pode entrar, né? Mas foi assinado pelo vice-presidente. Muito bom, e na gratidão aí pela contribuição a respeito do Micaelis, da obra também. Então é esse é o autor do livro que estamos estudando, alguns trechos de cada capítulo. E ele pega essa clássica passagem aqui da mulher morreíça e coloca aqui para dar início ao capítulo 6. Uma mulher que por 12 anos estava padecendo de uma hemorragia e a que ninguém podia curar, chegando-se por detrás, tocou-lhe a fímbria da capa. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: Quem me tocou? Negando a todos, disse Pedro: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu percebi que saíra de mim uma virtude. A mulher, vendo-se percebida, veio tremendo prostrar-se diante dele. Dele quem? Jesus. E declarou na presença de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E aí, quando falam dessa passagem, vez ou outra eu ouço ainda, né, alguns palestrantes citar essa passagem, quando falam essa passagem, tudo isso aqui que eu já li, ou quase tudo, apaga, passa uma borracha, aí fica só com o finalzinho aqui. Ele disse: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. Vai-te em paz. Evangelho de Lucas. E aí, dá continuidade, né? Veja só, nem Jesus curou. Observe que ele disse: Tua fé te curou, é a fé que cura, e lá vai. Esquecem da virtude que saiu dele, de Jesus. E o legal e o bonito é a explicação que Kardec dá dos milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho da Gênese, a explicação que Kardec dá dentro do magnetismo, como ocorreu essa cura. Muito bom. Então, vale a pena dar uma conferida. E Jesus não ia perder aqui de reforçar a fé que realmente a mulher teve. A fé dela foi fundamental para que ela saísse da casa dela enferma e tivesse a confiança dentro de si de que aquele homem que já estava bem afamado iria curá-la. Então, e aí Kardec diz como foi que aconteceu, já que Jesus nem pensava nesta moça, já que tinha outros enfermos ali presentes também, naquela multidão, por que só ela foi curada? E de que maneira ela extraiu essa virtude de Jesus, tocando apenas nas vestes dele? Então, Kardec traz muito bem explicadinho como é que tudo isso acontece. Eu vi que alguém levantou a mão. Eu vi, não, ouvi no caso, né? Foi a Lúcia. Microfone, Lúcia. Fique à vontade, Vanja. Às vezes, sem querer, eu levantei, mas já que levantei, vou falar. Hoje mesmo tem uma pessoa aqui que é até minha parente, né? Ela, ela começou vomitando, assim, desde ontem, vomitando sem parar. Eu disse, rapaz, está parecendo meningite, né? Uhum. E aí, como é uma parente irmã, é como quase irmãs, é por isso que eu entrei atrasada na live, porque a outra irmã dela estava aqui, entendeu? Aí veio me agradecer. Aí ela pediu, Vanja, ore por minha irmã, que é sua amiga também. Eu disse, eu vou orar. E aí eu orei, né? E agora, antes eu não sabia usar o magnetismo, agora a Luan já me ensinou um pouco, eu já faço com um pouco de, assim, do meu jeito, mas usando também um pouco de magnetismo, né?
E aí, graças a Deus, ela já está em casa, já veio para casa, o médico descartou a possibilidade, e um disse que era meningite e o outro descartou a possibilidade. Tomou um soro e já veio para casa. Eu sou muito grata a Deus, porque é muito bom quando a gente, assim, eu oro com tanta fé que eu acho que é a fé, que Deus diz que quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda, né? E essa fé eu tenho certeza que eu tenho. Quando eu peço por alguém assim doente, que eu vejo que está ruim mesmo, eu tenho certeza que eu tenho essa fé. Pequena, mas uma fé que para mim se torna grande. E graças a Deus eu usei a oração assim, pedindo do meu jeito, a irmã Dulce, a Chico Xavier, e usando também o magnetismo, né, no jeito que o Luan ensinou. E aí ela já está em casa, por isso que eu entrei na live atrasada, porque a irmã dela acabou de sair daqui me agradecendo por ter orado e que ela já está em casa, né? Graças a Deus. Maravilha, muito bom, Wanda. Eu fico feliz, Luan, porque aí eu passo para vocês. Porque é tão gratificante a gente poder ajudar os outros. A gente poder não, que eu não posso nada, que eu não tenho moral para fazer nada. A gente usa, eu só tenho uma fé que eu peço a Deus e eu acho que Deus me escuta. Sempre Deus me escuta. Quando eu peço assim, eu tenho certeza que eu tenho um saldo com Deus, porque quando eu peço, sempre Deus me escuta. Eu nunca até hoje, graças a Deus, nunca pedi para Deus não me ouvir. Assim, em caso de doença, sabe? Para outra coisa eu nunca pedi, não. Eu só peço para doença, porque eu só me sinto apta, assim, e só me sinto na fé vigorada de Jesus se for para doença. Se for para outra coisa, eu não peço de jeito nenhum. Agora, para doença, eu me sinto assim. Gratidão a Luan e a Deus, primeiramente, que me ensinou muita coisa também. Estou aprendendo cada vez mais com vocês também, com os irmãos. E é Mas isso. é um incentivo o que você fala, o êxito que você tem tido aí em cuidar das pessoas, ver que você é um instrumento que Deus está usando para justamente, tanto para, inclusive isso divulga o estudo do magnetismo, incentiva as pessoas, além da cura, que é o principal, aliviar as dores e a caridade, né? Então, ser instrumento disso, eu acho que é muito bom. Isso já era uns 10 anos, irmão, mais ou menos, que eu faço isso tem uns 10 anos. Só que eu não tinha noção, né? Aí depois, como eu comecei a ir para o centro espírita, porque eu estava vendo muito desencarnado, e aí eu comecei para o centro espírita, não, tá errado. E aí depois eu comecei a ver Luan falando sobre magnetismo, eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com magnetismo, eu tenho que estudar o magnetismo. E aí eu entrei, e aí comecei a perturbar Luan, Luan, magnetismo, Luan, quando é que vai ter uma palestra? Luan, e depois Luan me bota no grupo, e graças a Deus está dando certo, né, que eu estou aprendendo, estou me melhorando, e está dando tudo certo. Muito bom, muito bom. Luan, Oi. essa passagem da mulher hemorroísta, né? Para mim, é uma das passagens mais bonitas que, fora outras que tem, mas eu gosto muito dessa da mulher hemorroísta, porque a gente tira uma série de aprendizados dela. Porque, assim, ela 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Portanto, ela, no mínimo, era anêmica. Penso No assim também. mínimo. Né? Penso assim também. Pois é. Então, no mínimo. Agora, imagine isso há 2.000 anos atrás. E outra coisa, quem conhece a história do povo judeu, ela, além de ser doente, ela era segregada. Ela provavelmente vivia separada das outras pessoas, porque o povo judeu, eles tinham um problema muito grande com relação ao sangue. A mulher, quando ela menstruava, ela não podia cozinhar, ela não podia entrar em contato com as outras pessoas por causa do sangue ser tido como se fosse algo impuro. Então, a mulher, quando menstruava, ela era segregada. Não é à toa que tem a história do nascimento de Jesus, que é uma história que é meio que a gente não compreende muito bem, o do porquê de
de Jesus está para nascer e aquele povo não dá abrigo. Na realidade, se essa história realmente assim aconteceu, era por causa da hemorragia que Maria ia ter. Porque depois que a criança nascesse, ela ia ter hemorragia, né? Ela ia menstruar. Então, eles têm um problema muito grande com isso. A mulher ficava em um quarto separado, não podia entrar em contato, ela não podia cozinhar, ela não podia chegar perto das outras pessoas. Então, imagine o que não seria a vida dessa mulher que há 12 anos tinha hemorragia. Ela devia ter um tratamento, talvez, próximo do mesmo tratamento que tinham os leprosos, segregado. Então, assim, a fé dela nele era tão grande, primeiro, ela enfrenta a multidão, que ela, por ser segregada, se alguém não reconhecesse ela perto deles, né, talvez fosse até morta. Então, ela enfrenta a multidão, se aproxima dele e tinha uma fé tão grande que ela sabia que não precisava nem tocar nele, bastava tocar na roupa dele. Né? E realmente, a fé dela, né, faz com que o fluido magnético dele passe para ela. Então, assim, é uma passagem muito, muito, muito bonita. Muito mais do que só a gente ler. Porque se a gente souber o que era essa situação todinha, né? Sim. É muito mais bonito do que só o que a gente está lendo, porque a gente lê com olhos de 2020, né? E a gente tem que ler com olhos de 2 anos atrás, numa sociedade tribal, cheia de preconceito, cheia de coisa. Né? Com Então, todas as limitações que eles tinham, né? Então, Questão assim, de saúde. o carinho, o cuidado de Jesus com essa mulher, né, é uma coisa muito, muito bonita. Muito bonita. E a lição que ele dá, né? Que, assim, ele fazia as curas, a gente sabia, né? E quem convivia com ele também sabia. Agora, ter algumas pessoas que acreditavam tanto que era possível, que elas eram capazes de movimentar, atrair o fluido dele. E, logicamente, o fluido de Jesus é fluido de Jesus, né? E ela se cura na mesma hora. É uma passagem assim que eu sempre acho muito, muito bonita. Eu também gosto muito. Às vezes, quando eu vou fazer alguma palestra, falando da fé, eu sempre trago essa passagem. Ela tem muito aprendizado mesmo, e muito rica. E aí Muito rica. a gente fica imaginando como essa mulher se sentia e como ela passou a se sentir E depois como de ela passou a se sentir. E Né? aí a gente encontrar pessoas, ainda hoje, infelizmente, sendo entraves para uma prática benéfica como essa, o magnetismo, é de difícil compreensão. É, realmente. Eu acredito que quem não tem muita fé desacredita do espiritismo, desacredita do magnetismo, mas eu já prestei atenção que são pessoas de pouca fé. Quem tem fé sabe que funciona e sabe que existe. Agora, quem não tem fé, nem acredita e nem funciona. Isso está presente. E é a fé no sentido real da palavra fé, né? É o ter certeza. Você sabe que aquilo acontece, você tem certeza absoluta naquilo. Nada vai lhe tirar do caminho, não vai lhe abalar, porque internamente você sabe que aquilo é verdade. Olha, tem céticos mesmo, ou ateus, que vivem no ato de fé constantemente. Constantemente. E não gostam da palavra fé porque dá um sentido místico e eles não gostam desse sentido místico. Exatamente. Confundindo muito com as coisas mais religiosas, né? E eles vivem no ato de fé constante. Constante. Né? Exatamente. Então, Exatamente.
Então, vamos continuar um pouquinho aqui. Vamos lá. Quando um magnetizador, depois de estabelecer contato com o paciente, olha, prestemos bem atenção aqui no que o Micael está colocando. Quando o magnetizador, depois de estabelecer contato com o paciente e de fazer a sua rogativa ao alto, impõe-lhe a mão, não tardará muito que do seu corpo, principalmente dos dedos, dos olhos, da boca, da cabeça e do tórax, saiam correntes de matéria fluídica sobre o magnetizado. Essa matéria fluídica é que se denomina fluido magnético, muito sutil, que penetra todos os corpos. Estamos emanando fluido constantemente, né? Assim que a gente mantém o contato com alguém, e falando de tratamento em si, ou de passes apenas, também. Mas aqui a gente já encontra muito nesse trecho, que o Michaelis também coloca, a questão dos pontos de emissão, dedos, acrescento as mãos, a palma das mãos também, que aqui não está no livro, mas ele fala dos dedos, os olhos, a gente sabe muito bem disso, a boca, seja através do sopro, seja através da fala, seja pela saliva também, a cabeça, e agora entra o coronário e o frontal, o tórax também. Estamos emanando, estamos direcionando fluidos constantemente. Mostrai vossas mãos a um sonâmbulo, e ele verá escapar-se de vossos dedos um vapor luminoso, mais ou menos intenso, mais ou menos brilhante, conforme o poder da vossa emissão magnética e da qualidade do vosso fluido. Qualidade do fluido. Ainda tenho dúvidas, Luan, a respeito de qualidade fluídica. Se tem uma boa qualidade, se não tenho, como adquirir, como desenvolver, se é suscetível de desenvolvimento. Tanto o poder quanto a qualidade fluídica. Será que eu tenho poder magnético? Será que eu tenho qualidade fluídica? Então, vamos ver. Por mais que eu não me ache capaz, ou não me ache... fugiu a palavra agora, mas dentro disso, por mais que eu não me sinta uma pessoa capacitada, né, mas ouvindo falar isso agora, potencial magnético, né, poder magnético, qualidade do fluido, então, será que eu tenho isso? Não necessito de outra palavra, exclama La Fontaine na arte de magnetizar. Não necessito de outra prova para a demonstração da existência do fluido, a despeito das experiências de outra ordem, realizadas com instrumentos de precisão que nos dão a certeza da sua existência e da sua transmissão a todos os corpos vivos ou inertes. Muitos desses magnetizadores que se destacaram com seus livros, com seus experiências também, eles fizeram aí inúmeras experiências com corpos inanimados, com tesouras, com ferro, justamente para provar também a ação magnética. Então, La Fontaine, ele chegou a conseguir imantar uma barra de ferro, apenas fazendo uso do magnetismo humano. Então, ele imantava esse ferro, ele invertia a ação do magnetismo, aplicando passes contrários também. Tem outro magnetizador também que fez, acho que uma centena de experimentos, que é o Albert de Rochat, se eu não me engano. O Júnior está aqui, ele pode até me ajudar. Ele é o autor daquele livro Fluido Ódico. Não, Cartas, acho que é Fluido Ódico. Eu não me recordo bem agora, mas é alguma coisa ódica. É o livro dele. Reichenberg. Oi? O Barão de Reichenberg. O título da obra, você lembra, Júnior? Os eflúvios ódicos, né? Os eflúvios ódicos.
e cartas ódicas mesmo. Tem as cartas ódicas, eu acho, ódicos, que foi uma conversa, né? Uma correspondência trocada entre o barão, o cavaleiro, né? De Reichenberg, com o Albert de Rochat. Nesse livro mesmo, Os Eflúvios Ódicos, ele traz experimentos com pêndulo, né, com alguns objetos metálicos também, justamente para poder ele ter isso dentro de si, de que é o fluido magnético de que provocava aquilo. Exatamente, demonstrando claramente, né, Luan, Sim, que a ação magnética ela pode produzir uma ação mecânica também, né? E isso era perfeitamente plausível. E esse no curso do Charles Lafontaine também, né? Ele tinha uma das lições para os aprendizes era justamente trabalhar essa questão de fazer com que o fluido pudesse desenvolver essa ação mecânica, né? E ele sempre falava, se você não conseguir a primeira, a segunda, você tente 500, 600, 700 vezes, mas aqui, né? uma hora consegue, né? Exatamente. O bom dele trazer isso é porque dá uma esperança, né, e uma certa certeza. Muitos de nós, no início da nossa lida magnética, quando a gente não tem acesso a relatos assim como esse que o Júnior trouxe agora de La Fontaine, a gente faz um experimento, aplica um passo, não obtém o resultado que esperava, muitas das vezes não obtém. Quando obtém, é um efeito retardo, né, bem, depois de algumas horas é que o paciente vê sentir alguma coisa, e isso pode vir a desmotivar a pessoa que está dando início na lida magnética. E pode achar que, esse caso não consegui nada, aquele eu consegui, então talvez pode ter sido uma certa coincidência e tal. Mas o magnetismo tem dessas surpresinhas também. Então, eles faziam esses experimentos também, justamente por conta de muitos materialistas da época, né? Porque levar uma pessoa ao sono magnético, aí eles já tinham uma explicação. Não, a pessoa entrou no sono por conta disso e daquilo. Estado de catalepsia ou de letargia, eles já levava isso para outro rol e não o do magnetismo. Aí agora eu quero ver dizer que um ferro se imanta porque aquela barra de ferro tem um cérebro ali. Não tem condições de um materialista falar isso. Aquela barra de ferro ele foi imantada porque o cérebro dele produziu isso e aquilo, não tem lógica. Então, La Fontaine imantava essas barras de ferro, o Desrochers, com esse outro autor do livro Eflúvios Óticos, fazia os seus experimentos. Creio que Deleuze deve ter feito também. Mesmer fez muitos experimentos também a respeito. E aí se encaixa no que o La Fontaine coloca aqui. Realizados com instrumentos de precisão, que nos dão a certeza de sua existência e de sua transmissão a todos os corpos vivos ou inertes. É o que a gente pode ver hoje na água magnetizada, né? Que já Bem, tem, inclusive, experiências sendo feitas e comprovando mudança na composição da água. bem lembrado, viu? Então, bem lembrado. Alguém levantou a mão? José Barreto. Só para acrescentar aqui um dado interessante, é um dado até histórico também, Uhum. o trabalho de pesquisa foi feito com o Dr. Chorovsky, né, que era Julien Ochorovsky. Se salvo engano, ele era russo, né? E ele fez uma experiência, ele e outros cientistas, que eram metapsiquistas, com uma menina chamada Stanislawa Tomisk.
que era da Polônia, né? E eles fotografaram, em 1920, ela fazendo levitar uma tesoura, né? E eles próximos observando toda a fenomenologia, né? E é bem curioso, porque foi percebido justamente o quê? Fluidos, né, sendo exteriorizados, manifestados a partir da ponta dos dedos dessa, dessa senhora, né? Também era médium. Né? Rapaz, esses experimentos, eles acontecem, como eu costumo falar, nos quatro cantos do planeta, né? Então, por mais que algumas mentes não queiram ou não consigam, né, enxergar, mas existe, é real e é verdadeiro o fluido magnético, essa ação vital. O certo é que aos sonâmbulos magnéticos devemos as noções sobre o fluido e sua existência, que podem ser resumidas segundo as observações de diversos magnetizadores. Aí eu coloquei um asterisco aqui, porque tem uma nota de rodapé que o Michaelis coloca. Ele cita aqui algumas obras que falam a respeito, no caso a do Deleuze, a História Crítica do Magnetismo, que é aqui muitos de nós já temos aí, né, já foi traduzida, lançada, tal. A do Albin Gautier, Tratado Prático do Magnetismo, do Sonambulismo e do Poter, e outro magnetizador aqui também, então é uma nota. As observações de diversos magnetizadores da seguinte maneira: o fluido magnético, que se nos escapa continuamente, forma em torno do nosso corpo uma atmosfera. Não sendo impulsionado pela nossa vontade, não age sensivelmente sobre os indivíduos que nos cercam. Olha a vontade aqui presente. Desde, porém, que nossa vontade o impulsione e o dirija, ele se move com toda a força que lhe imprimirmos. La Fontaine diz que basta um lampejo de vontade para que a gente coloque em ação a nossa ação vital. Então, vou aplicar um passe a alguém. Pronto, vou aplicar. Quero ajudá-lo. Então, ali você já aciona essa vontade e você já começa a emanar, a dirigir os teus fluidos. Se vai haver permissão de Deus, se vai haver presença de espíritos, bons ou não, aí é outra história. Mas que você, a partir dali, acionando a sua vontade, vai estar emanando os seus fluidos, aí sim. Dois, o fluido penetra todos os corpos animados ou inanimados. O que a gente estava conversando ainda há pouco. O fluido possui um odor que varia segundo o estado de saúde física do indivíduo, dos seus dotes morais e espirituais e do seu grau de evolução e pureza. Melhor diríamos afirmando, em síntese, que o odor e a coloração do fluido estão na razão direta do estado de evolução da alma ou do espírito. E Kardec traz algo parecido também, né? Essa questão do odor, ela é percebida por muitos mesmo. Teve um curso que o Jacó fez, acho que foi o de tato magnético, que ele trouxe um relato de uma jovem, ela não é brasileira, que ela sente o cheiro da morte. Ela é tida como médium. Tanto que eu já pesquisei no Google, aí diz lá, médium, tal, tal, tal. Se ela é médium, aí eu já não sei, mas eu creio que eles, ou ela se autodenominou médium justamente por conta dessa faculdade anímica dela, de perceber, de sentir o odor quando alguém está para desencarnar. As pessoas hoje ainda confundem muito, Luan, principalmente por falta de estudo, de conhecimento, confundem o que é animismo e o que é mediunidade. Sim, sim.
Então, tudo que é, entre aspas, sobrenatural para muitos, então entra no rol da mediunidade, né? E o caso dessa jovem que eu acabei de falar, eles têm ela como médium, e eu acho que ela se identifica como médium também. E muitos têm isso, né, de sentir o odor, de perceber. Alguém levantou a mão? Acho que Júnior. Aqui na de Nova Açores, Luan, tem uma pessoa que eu conheço, ela tem essa faculdade, né, da dupla vista muito dirigida para isso. Então, quando ela encontra alguém que está prestes a desencarnar, ela enxerga essa pessoa como se morta estivesse, Olha. demonstrando assim que não é tão raro, né? Esse Aham. tipo de percepção dentro da dupla vista. É Seu áudio sofreu um dano aí, Júnior, agora no final. Eu só quis finalizar o seguinte, demonstrando que não é tão raro esse tipo de faculdade de vida, a percepção realmente da premonição da morte, né? Muitas pessoas possuem, mas alguns têm receio de falar, nem todos procuram também as casas espíritas, e quando também buscam as casas espíritas, não tem um direcionamento adequado, por justamente não, as pessoas não terem essa qualificação para entenderem melhor, né? Se trata de um fenômeno anímico e não sabe como gerenciar ou administrar isso. Bem colocado, Júnior. Janelúcia, acho que levantou a mão também. Sim, é só para fazer um comentário que acontecia com minha mãe. Ela quando ela sentia que alguém ia morrer, ela sentia o cheiro. Aí ela era muito católica, mas ela não identificava como mediunidade, né? Porque ela era muito católica. E ela sempre dizia: Ave Maria, tá um cheiro de carraspatana, e eu não sei o que é carraspatana até hoje. E às vezes ela dizia bem assim: tá um cheiro de enxofre. E aí, de pouco tempo depois, a gente sabia que alguém na rua tinha morrido. Então, ela sentia esse cheiro, né? E meu pai, às vezes eu sinto um cheiro nele meio estranho, assim. E antes do pai de meu esposo morrer, ele também tinha um cheiro característico. Eu senti esse cheiro diferente. E aí eu não sei dizer se isso é eu percebendo o cheiro da áurea ou não, porque na realidade eu acredito que quando a pessoa sente, cada um tem esse odor, ele não vai sentir só de algumas pessoas, ou vai sentir essa é uma pergunta, uma dúvida, ou vai sentir de todo mundo ou só de algumas pessoas, alguns que estão para desencarnar. Creio que vai da sensibilidade do sensitivo magnético. Toda faculdade anímica tem suas variações, né? Olha, duas pessoas levantaram a mão aí. O Iná e a Rejane. Quem chegou primeiro? Não sei. Ao mesmo tempo, não foi, né? Fala, Regina, fala depois. Não, é que eu só queria falar assim que esse cheiro, ele pode ser assim uma percepção mais psicológica, porque a gente costuma associar as coisas. Eu costumo sentir cheiro de vela de parafina, porque as pessoas têm o hábito, né, de acender vela em velório. Então, quando vem assim a sensação da morte em alguém, eu automaticamente sinto aquele cheiro de vela branca, vela de parafina, quando está queimando. Mas, na verdade, eu costumo assim, sentir que a pessoa vai morrer quando eu olho para ela, é no olhar mesmo. Eu sinto na respiração, eu sinto nos batimentos cardíacos. É como se eu percebesse o fluido vital dela se esvaindo.
E aí eu sempre comento com mamãe, mamãe, eu senti uma coisa tão estranha quando eu olhei para fulano. Eu senti a sensação de que ele vai morrer. E quando é com poucos dias, a pessoa acaba falecendo. Eu falei isso, eu fui ao casamento da minha sobrinha em São Paulo, e eu vi o meu tio, o esposo da minha tia, na verdade. Um cara jovem ainda, 51 anos de idade, se cuidava muito bem, não tinha problema nenhum, nunca apresentou problema de saúde, nunca se queixou de doença. E ele na festa, eu olhei para ele, eu fiquei com aquela sensação, e eu não conseguia parar de ficar olhando para ele, mesmo à distância, né? E eu olhava para ele, aí eu disse assim, mamãe, eu estou sentindo uma coisa tão estranha. Ela, o quê? Quando eu olho para o Raimundo, eu vejo ele morto. Eu tenho uma sensação de que ele está morto, ele está morrendo. Aí ela, menina, isso é besteira, tira isso da cabeça. Aí a gente terminou o casamento, eu vim embora primeiro, ela veio depois, e logo que ela chegou no dia seguinte, minha tia ligou para ela, desesperada, que ele tinha dormido, e ele quem sempre acordava ela de manhã, e ele não acordou, ela acordou pelo despertador mesmo. E ela tentou acordar ele estava morto, morreu dormindo. E não foi a primeira vez, várias pessoas eu tive essa mesma sensação e a pessoa faleceu. Mas assim, eu acho que o cheiro é meio que psicológico, que você associa por associação. Como ele tem um odor, então talvez aconteça essa associação, mas de que você está sentindo, um odor você está sentindo, do fluido. E depois vem a comprovação, né? Se ela vem a comprovação, eu acho que o resultado justamente é uma estatística pequena, mas que precisa. O engraçado é que eu sinto a fraqueza da pessoa em mim. Eu não posso ficar olhando muito tempo para ela, porque parece assim que minhas forças estão indo embora, sabe? O sonâmbulo tem disso, né? Tem dessas coisas. Sonâmbulo, portador de dupla vista. Dupla vista, ela varia de graus, né? Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, tem um trecho que ele faz um resumo teórico, e tem portadores de dupla vista que chegam a fazer premonições. O termo que a mãe da Janelúcia usava era o quê? Era Carraspatana. Eu não sei o que é carraspatana. isso até hoje, eu não sei o que é. Porque assim, eu conheço carraspana, que é a coisa relacionada à bebida. E uma vez eu li uma história de uma moça, acho que é da Austrália, que ela sentia também o cheiro da morte. E ela dizia que é um cheiro adocicado, né? Era o que ela descrevia, que seria um cheiro adocicado. Não sei se tem algum tipo de relação. Deve ser uma boa morte, porque adocicado deve ser uma boa morte. Talvez, porque assim, vamos dizer assim, se você sentir o cheiro de uma cachaça, ela tem um cheiro adocicado, né? Não sei não, viu? O cheiro eu acho assim, que tem, apesar de ser cheiro, não ser o gosto, mas assim, sentindo o cheiro de uma cachaça, para mim, me remete realmente uma coisa doce, né? Beber não, porque eu não gosto de bebida, nem bebo, mas assim, eu sinto como se fosse algo doce, não sei. A gente não bebe, mas se cheirar uma caninha assim, bem daquela purinha, a gente sente aquele cheirinho, porque o álcool, na verdade, ele é benéfico, né? Então... E assim, o nosso vem da cana. Condições, né? O nosso vem da cana. Ou seja, a cana é doce, né? Pode ter algum tipo de relação mesmo, né? Agora, olha, assim...
Eu sinto, já senti algumas vezes, quando eu estou tomando passe, e também na mediúnica, quando eu estou em conversa com os espíritos, emanar um odor do médium que está em transe. E é o mesmo, esse mesmo odor que eu sinto algumas vezes, quando eu estou tomando passe. E eu acho que eu atribuo que é justamente do fluido que eu estou recebendo, ou do fluido ali que o espírito está recebendo, que o médium no transe está transmitindo. E esse odor é um odor, assim, de vitalidade, que seria um odor, assim, de carne, aquela carne fresquinha, entendeu? Eu nasci na fazenda e tenho muito essas lembranças, então é uma coisa muito fresquinha. Então, que lembra a carne fresquinha. Então, a carne fresquinha lembra ainda a vida, né? Eu atribuo que seja o fluido. Tá vendo aí? Que maravilha esses relatos, porque nos mostra que são relatos aqui de experiências práticas, vividas mesmo, né? Que muito mais coisa do que a gente imagina, né? Sim, sim. Vânia levantou a mão, em seguida eu vou dar continuidade na leitura por conta do horário. Vou falar rapidinho. Eu sinto esses odores assim, mas é geralmente quando eu vejo desencarnados. Entendeu? Às vezes, quando eu vejo desencarnados, eu sinto esse odor. As minhas vezes são sempre odores bons, assim, cheiro de rosa, cheiro de um perfume que às vezes chega a me sufoca, assim. Aí eu digo, meu Deus do céu, vai vir alguém aqui agora, eu já fico com medo, né? Que os espíritos me reclamam muito e só falta me bater, os espíritos, é porque eu digo que tenho medo. Mas se é um medo que eu tenho, eu vou mentir que eu não tenho? Eu não posso mentir e dizer que não tenho medo. Aí vem vindo, aí eu já aquele cheiro, eu digo, agora vai vir, agora pronto, é pronto. Daqui a pouco chega de vez. Aí eu sinto aquele cheiro às vezes, um cheiro suave de rosa, aquele cheiro bem suave, e às vezes um perfume sufocante, que sufoca assim, que eu fico com dificuldade até de respirar. Aí eu já sinto que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo, mas é quando eu vejo desencarnados. É isso aí, Luan. Vamos continuar nosso estudo. Muito bom. Mais um relato aí para fortalecer o que a gente viu aqui, trazido pelo Micaelos. Assim nos diz Kardec. Então, o Micaelos aqui dá continuidade, aqui já na página 45. Esse texto aqui ele é bem conhecido no nosso meio, nos estudos de magnetismo. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, isso no caso fluido. Traz o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Então, o nosso fluido vital ou magnético está impregnado, está sujeito à influência das nossas paixões. Aí, tem gente que fica, às vezes tem a dúvida a respeito da qualidade dos fluidos. Será que eu tenho um bom fluido? E se eu não tenho, como adquirir esse bom fluido? Né? Então, Kardec vem trazendo aqui que, sob o ponto de vista moral, todas essas paixões estão envolvidas, contribuem para a qualidade dos fluidos. E sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Então, reage assim no corpo físico. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Daí, quando trabalhamos também algumas técnicas aliadas a comando mental, à intenção, a gente consegue obter alguns resultados aí. Então, Kardec traz isso aqui de forma, um resumão bem bacana, de fácil compreensão,
a respeito do potencial magnético e da qualidade fluídica também. Então, para dar qualidade aos fluidos, isso aqui tá bom para dar início. Maravilha. Separei aqui algumas anotações como bônus final, que não está dentro do livro Magnetismo Espiritual. Então, estou buscando trazer isso nos estudos para dar um incremento também. Anotações que eu extraí uma apresentação do Francisco, João Francisco, lá do Leão, sala temática com João Francisco do 11º M, sobre criações fluídicas. Então, quem não assistiu, se puder assistir, vale a pena. Quem tiver tempo de assistir de novo depois, vale muito a pena. É muito rico. Aquela participação de João Francisco ali sobre criações fluídicas, muito bom. Então, ele fala que em um caso de câncer de hipófise, prestemos bem atenção, foi investido nas amígdalas do ovário, pois causavam todo o distúrbio. Então, o câncer era na hipófise, mas quem estava causando distúrbio eram as amígdalas do ovário. Olha que interessante. E como ele identificou isso, Luan? Contato magnético. De que maneira? Fazendo o rastreamento, que é quando ele pausa a mão num lugar e sai com a outra rastreando se existe algum ponto em ligação com aquele em desarmonia. E aí o João Francisco descobriu. Olha que curioso. Localiza, né? Oi? Ele vai localizando. Então, ele encontrou a desarmonia na hipófise, e aí ele pensou o quê? Será que tem algum ponto que está aqui em conexão com este, que está causando essa desarmonia? Então, ele ficou com a mão pausada sobre a hipófise, isso durante o tato, e com a outra mão ele saiu rastreando, buscando se existia algum outro ponto. E quando chega nas glândulas do ovário, ele sentiu a resposta. Então, ele ajustou, trabalhou as glândulas do ovário e, em seguida, ele conseguiu êxito no tratamento de câncer de hipófise. A gente poderia pensar, mas hipófise lá na cabeça, o ovário lá embaixo. Então, Acontece. em problemas do fígado foi trabalhado a hipófise, para que a gente não fique trabalhando só no fígado ao tratar alguém com problemas de fígado. Mas foi preciso também trabalhar o hipotálamo, já que, segundo João Francisco, né, ele coloca que a hipófise ela é controladora de todo o sistema endócrino, mas ela está subjugada ao controle do hipotálamo. Então, hipotálamo, tálamo e hipófise, essas três, precisam ser trabalhadas, ou seja, precisam de ajuste magnético ali no tratamento. Então, no problema do fígado, ele encontrou algo na hipófise, também trabalhou a hipófise, mas trabalhou também o hipotálamo, e ainda deu um ajuste lá no tálamo. Foi preciso fazer todo o desencadeamento a partir do hipotálamo. Então, ele desencadeou o desajuste a partir do hipotálamo para depois, então, ele entrar com força aí no fígado e conseguir bom êxito. Eu sei que esse assunto aqui, se fosse para a gente conversar a respeito, precisaria de mais algum tempo e renderia um bom assunto. Mas coloquei aqui como bônus para dar uma assanhada, e quem já tem um bom conhecimento já relembra de alguns assuntos aqui e já até aciona uma lâmpadazinha aí para poder. Aí trouxe aqui as imagens, né, do hipotálamo, da hipófise, outra que representa aqui o hipotálamo e mais em cima o tálamo. Aqui o fígado com a hipófise. Então, isso aqui nesse caso que ele tratou. Talvez em outros casos você não encontre desarmonia na hipófise, mas tendo isso aqui que o João Francisco trabalhou, já serve para que a gente dê uma olhada lá também nessas glândulas. Ele trouxe um comentário que eu achei muito interessante sobre uma pesquisa nos Estados Unidos, um caso de leucemia, onde ele disse que uma menina com leucemia passou por um experimento. Lá, né, os médicos fizeram o quê? Drenaram todo o sangue da jovem,
tiraram toda a defesa, eu estou lendo aqui porque se eu fosse digitar ia ficar extenso aqui. Então, tiraram toda a defesa do sangue da jovem, os leucócitos, os glóbulos brancos. E em um laboratório, essas defesas foram infectadas com um vírus atenuado para eles atuarem como marcadores de células cancerígenas. Tiraram as defesas, então, essas defesas receberam um vírus atenuado para que esse vírus atuasse como marcador de células cancerígenas. Então, eles pensaram, estudaram esse caso de leucemia, a jovem já estava desenganada, e eles começaram a matutar, a raciocinar, a pensar, o que é que a gente pode fazer? E aí, eis que surge a ideia, né? E devolveram, no caso, o sangue já trabalhado, a jovem. E o que foi que aconteceu? Esse vírus encontrava a célula cancerígena e marcava. Encontrava uma célula cancerígena, então ele ia e marcava a célula. Então, o sistema de defesa, as células fagocitárias, fazem parte dos grupos dos glóbulos brancos. São células que fagocitam, elas destroem as células, destroem os invasores. E aí, quando as células fagocitárias encontravam o vírus lá com o marcadorzinho, elas então iam lá e ia destruindo. Moral da história, a jovem ficou boa, curada, né? E aí o João Francisco trouxe esse caso e aí falou, o que podemos fazer em magnetismo, num caso como este? João Francisco tem disso, ele assiste umas pesquisas lá, e aí ele começa a pensar o que é que ele pode fazer agora em magnetismo. Foi assim que ele desenvolveu aquele procedimento para tratar o mal de Parkinson, e conseguiu êxito, passou para outros magnetizadores do Leão, outros magnetizadores também conseguiram êxitos, e, no final das contas, 5 pacientes que tinham mal de Parkinson não têm mais mal de Parkinson. Para dizer que não tem, apenas um ficou mexendo só um pouquinho do dedo. A bem dizer, também não tem Parkinson. Maravilha, né? E aí, o que foi que o João Francisco colocou? Né? O que é que podemos fazer em magnetismo? Então, ele disse, cria-se um mecanismo para se atuar em magnetismo. Então, você vai pensar, vai montar a sua estratégia. Vou começar por aqui, vou trabalhar no sangue com essa intenção, sangue do paciente, tal órgão, e assim vai. Mas ele trouxe uma ideia. Ele disse, estimula o linfócito T, fica aqui no timo, né? Que é amadurecido pelo timo, no caso, o linfócito T, com o concentrado de fluido, dando o comando mental para que ele seja atuante como marcador de células cancerígenas. Então, você vai, concentra fluidos, dá fluido vital, fluido magnético ao timo, para acionar a célula T e ainda dar uma encorpada nela para que ela atue como marcador de células cancerígenas. E assim acontece. Por isso que eu coloquei leucemia, vírus marcador, células fagocitárias. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Deu super certo. E João Francisco já trouxe aí uma ideia, né, para se trabalhar em magnetismo, que é muito útil, inclusive, para atuar em casos aí que onde a pessoa está com o sistema imunológico bem debilitado. Então, você ajusta ele fluidicamente, ajusta alguns órgãos, e dá uma ajustada também no sistema imune do paciente. Outra anotação que eu fiz foi esse aqui. Algo simples, mas de grande precisão. João Francisco disse que em um caso em que haveria amputação de um membro, foi feito sopro quente para que todas as artérias e veias, no caso desse membro, se dilatassem. Ele fez o que precisava fazer, estabeleceu a relação, dispersivos gerais, tato magnético, ajuste em um ponto ou em outro, mas agora ele foi atuar no membro. Ele, conhecendo a função das técnicas, ele pensou, vou usar o sopro quente, que ele é de um potencial muito bom,
e muito útil para casos assim, e vou dar um comando mental, vou atuar com uma intenção. Qual é a intenção? De que esse fluido, pelo sopro quente, atue como dilatador de veias e artérias. E aí entra o comando mental, ele mentaliza esse fluido penetrando e às vezes se dilatando. Intenção e comando mental precisam estar juntos. Depois, ele fez um sopro frio para manter permanente a dilatação. Sopro quente, ou seja, um concentrado fluídico através do sopro, com uma determinada intenção e comando mental, e agora um sopro frio com uma determinada intenção e comando mental também. Como eu vou saber se deu certo? Observe o resultado fisiológico. Então, fica aqui, porque em casos assim, a gente poderia pensar, então eu vou tentar criar um catéter, eu vou tentar criar uma coisa ou outra, tal. Beleza, se lhe surgiu essa ideia, se você não tem outra coisa em mente para trabalhar, faça, que eu creio também que vai dar certo. Mas o João Francisco fez algo aparentemente simples e de grande resultado, e a pessoa não precisou mais amputar a perna. Em caso de circulação também, você já está trabalhando o TCM, se você percebe que o TCM não está alcançando o resultado que você esperava, talvez por conta da gravidade, você pode pontualmente, além do TCM, fazer o que o João Francisco fez aqui. Fica aí a dica. É isto. Semana que vem, capítulo 7. Maravilha. Oi. Ô, Luanzinho, estou esperando o restante do material. Eita, eu nem lembrava mais. Falou, De que material é mesmo? lembrei, viu? De que material é mesmo? Sobre o TCM. Sim, lembrei. Agora que você falou. Se tiver mais sobre esse assunto, vem aqui, da dilatação e contração das artérias, tu me passa, porque eu tenho um caso seríssimo para ser tratado no nosso centro. Então, o que eu tenho de TCM para passar para você é a parte 2 do DVD de TCM. Aquele DVD eu adquiri lá no Leão. Aí tem, que é, Algumas coisas, mas aí você disse, está faltando outras coisas. Eu vou te passar, assim que eu concluir, acho que tinha que passar primeiro, né, para alguma coisa, para poder me transmitir. Aí eu disse, depois que eu termino, me fala. Você pode me cobrar sem receio algum. Luan, isso assim, pode me cobrar sem receio algum. Tu até me mandou, mas está faltando alguma coisa ainda. Né? Tá faltando a parte 2 ainda. Uhum. Porque, assim, tem o TCM no livro Magnetismo Humano, mas a gente, assistindo aquele DVD, dá um up, porque tem... A Wendy está lá falando sobre a circulação, né? Ela é médica, então ela traz uma explicação lá, traz umas aulas bem interessantes para fechar com o que a Maria do Rosário vai apresentar do TCM naquele DVD. E se a gente for analisar muitos, mas muitos mesmo dos casos que aparecem na casa para ser trabalhado pelo magnetismo, é relacionado com a circulação. Sim. Eu já tive a oportunidade de fazer TCM em algumas pessoas e é interessante o resultado. E o que o paciente sente, alguns pacientes sentem formigamento, né, nas pernas, nos braços. Uhum. E o negócio funciona, o TCM ele funciona para valer. E quem tem um tato, por pouco que seja, percebe a diferença. Antes do procedimento, durante o procedimento, depois do procedimento, você nota a mudança nos pontos ali a ser trabalhados com o TCM. É isso, meus amigos, é o que temos para hoje. Viu? Então, maravilha, foi ótimo. Semana que vem é o que temos, não, foi o que tivemos para hoje, né? Que a gente já concluiu aqui. Então, semana que vem eu vou ver o que é que eu separo de bônus para a gente poder ver aqui. Mas eu achei tão legal, quando eu estava hoje pensando, eu falei, o que é que eu vou colocar como bônus? Aí me veio assim, sala temática com João Francisco. Você tem umas anotações, lembra? Se lembra? Eu digo, então, é o que você vai colocar.
Vamos fazer a nossa prece final. O João Francisco, pô, eu sou fã daquele cara, admiro demais. Ele traz assim numa simplicidade, ele traz de um jeito tão assim que quando você termina de assistir, você já quer fazer. Né? Ele trabalha de uma maneira simples e complexa ao mesmo tempo, porque quando ele entra falando do cérebro, do sistema tal, não sei o que, você se perde um pouco. Mas ele tem um jeito de trabalhar com criação fluídica, esse caso mesmo agora do sopro quente e o sopro frio. Apenas 2 procedimentos. Algo Depois simples, eu vou ver também isso aí, quero dar uma olhada. Então, vamos fazer aqui a nossa prece, encerramento, para a gente poder concluir. Rita, você se sente à vontade de fazer a prece de encerramento aí para a gente? Faço. Vamos lá. Agradecer ao Pai a oportunidade que nós tivemos de estar aqui juntos, trocando informações, aprendendo, revendo uma série de conceitos, muitos que estavam até mesmo esquecidos por cada um de nós. Que nós possamos continuar trilhando esse caminho que foi escolhido por cada um de nós no magnetismo. E que o Pai nos dê forças para que nós possamos cada vez mais irmos nos desenvolvendo, ajudando a quem precisar e ajudando também a cada um de nós. Pai, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Seja. Gratidão, Rita. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.